Saudações, aqui Fernando Mucindo. Hoje trago aqui no canal Mucindo Reflexões esse vídeo, na qual tem como tema o estoicismo e as escrituras sagradas, né? Nesse vídeo eu irei trazer uma intersecção, né, entre o estoicismo e as sagradas escrituras. Irei aqui mostrar como o estoicismo filosófico apropria-se de algumas verdades bíblicas, né? E para quem não conhece, o estoicismo é a filosofia que é defendida por muitos filósofos. Falo de Marco Aurélio, o imperador, o imperador Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto, entre outros. Então, eles defendem ou abordam mais, né, acerca do estoicismo. Marco Aurélio, no seu livro As Meditações de Marco Aurélio, fala bastante sobre isso, sobre essa filosofia estoica, sobre o estoicismo. O estoicismo tem como base ou fundamento-se no pensamento, pode ser resumido na seguinte expressão, não na seguinte frase. Devemos nos focar naquilo que está ao nosso controle. Bom, no mundo, como bem nós todos sabemos, existem coisas que estão além do nosso controle. Existem coisas que estão além do nosso controle, e o estoicismo traz-nos as diretrizes de como lidar com essas coisas, né? De como, até que não, o estoicismo nos diz que nós não devemos nos preocupar, nos focar nessas coisas que estão além do nosso controle. Nós devemos nos focar naquilo que está ao nosso controle. Então, o estoicismo parte desse pensamento, dessa premissa, e todos bem sabem que existem coisas que vão além do nosso controle. Por exemplo, hoje nós estamos aqui na Moçambique, Beira. Hoje ou amanhã, né? Amanhã pode chover. Então, essa chuva que vai cair não depende de mim, né? Então eu não posso me focar, está a chover, vou ficar nervoso porque está a chover, né? Eu não posso ficar nervoso, eu não posso ficar amargurado, eu não posso ficar com ira porque irá chover, né? Vamos supor que eu tinha algo para fazer no dia de amanhã. Vamos supor que amanhã eu queria, sei lá, dar uma festa, caminhar, dar um rolê, e amanhã chove. Então, eu não posso entender isso, eu não posso incorporar isso como um mal, não? Então, o estoicismo nos mostra bastante isso, de como nós devemos nos focar, nos preocupar naquilo que é relevante, naquilo que é relevante não, até que não seria diretamente isso, mas sim nos focar naquilo que está dentro do nosso controle. Por exemplo, amanhã vai chover, e amanhã vai chover, não depende de mim, então vou deixar assim. Por exemplo, a rejeição, né? A rejeição, bem sabemos que acredito que os homens já passaram por isso. Todos os homens, eu quero acreditar que boa parte dos homens dos seus 18 anos para lá em cima já passaram por rejeição, serem rejeitados. Eu não estou a falar aí de rejeição apenas afetuosa, amorosa, né? De ouvir ou não de uma mulher. Não, uma rejeição, por exemplo, no local de trabalho, uma rejeição por amigos e tudo mais. Então, como lidar com isso? Né? Como lidar com essa rejeição? Porque são coisas que podemos controlar. Nós podemos controlar, nos posicionarmos face a uma rejeição, por exemplo. Então, o estoicismo meio que traz essa narrativa, né, de como lidar com aquilo que podemos controlar. Então, uma rejeição, posso ser rejeitado. Então, eu entendo, com base no estoicismo, que a rejeição faz parte da vida. Então, eu já incorporo isso, graças ao estoicismo, né, incorporo isso como uma parte da vida.
A vida é assim. Falhas, vitórias, derrotas é assim. Então, essa filosofia traz basicamente isso. Focam naquilo que podemos mudar, naquilo que está dentro do nosso alcance. Então, eu vou trazer aqui como essa filosofia se relaciona com as Sagradas Escrituras. Por exemplo, eu vou aqui ler algumas frases dos principais enraizadores, dos principais filósofos estupendos que defendem, ou seja, que incorporam a filosofia estoica na sua vida. Temos aqui, por exemplo, a frase que diz o seguinte: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa é uma frase do Sêneca, né? Sêneca diz isso: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Mas se formos já a olhar nas Sagradas Escrituras, isso também está fundamentado. Se formos olhar no livro de Filipenses 4, 6 a 7, o próprio Jesus Cristo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então aí vemos que existe uma relação entre o pensamento estoico que está sendo defendido, que está sendo incorporado por esses filósofos, e as Sagradas Escrituras. Temos uma máxima do Marco Aurélio. Marco Aurélio, assim que é, Marco Aurélio diz o seguinte: a felicidade de toda a vida depende da qualidade dos teus pensamentos. Né? O imperador Marco Aurélio diz isso. Mas se vamos olhar, o homem mais sábio que já pisou na face da terra, que é o rei Salomão, ele diz em Provérbios 23, 7: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então vimos aqui que existe uma relação entre essas frases. Então temos mais uma outra máxima de Sêneca que diz o seguinte: se um homem não sabe para qual porto navega, nenhum vento lhe será favorável. Porém, o rei Salomão diz: sem visão o povo perece. Então, em ambas linhas do pensamento, nós podemos notar aqui que tanto Sêneca como o rei Salomão apresentam a visão, né? Falam, abordam acerca da visão. Um homem deve ter visão. Então, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho lhe serve. O tal Maria vai com as outras. Né? Então é necessário saber para onde se vai, qual o caminho em que se vai. Então, isso é uma máxima estoica que é fundamentada nas Escrituras. Também temos uma outra que diz o seguinte: só é livre aquele que sabe dominar a si mesmo. Sêneca. Então, as Sagradas Escrituras dizem: melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Então, o rei Salomão, mais uma vez aqui, mostra de que tem mais valia ou é melhor o homem que domina a si mesmo, o homem que tem um autodomínio, né? O homem com autodomínio, do que aquele que conquista uma cidade, do que um valente. Né? Então, dominar a si mesmo, o homem mais sábio que pisou a face da terra, coloca isso em outro pedestal, né? Em relação às conquistas e às vitórias. Né? Ele diz que dominar a si mesmo é a maior conquista. Né? Dominar a si mesmo é a maior conquista. Mas isso Sêneca também disse: não só é livre aquele que sabe dominar a si mesmo. Temos mais aqui uma outra frase do próprio Sêneca que diz: é escravo quem é dominado pelos seus prazeres. Isso é o Sêneca dizendo. Mas em João 8,34 temos: todo aquele que pratica o pecado é servo do pecado. Então, nota-se de forma direta de que tanto Sêneca como Jesus Cristo, ou seja, como as Sagradas Escrituras dizem, existe uma relação. O escravo é escravo que é dominado pelos seus prazeres, ou seja, aquele que é dominado pelas suas concupiscências,
pelas suas avarezas, por aquilo que ele deseja, ele é escravo dos seus desejos. O homem ele é escravo daquilo que deseja. Isso está de forma clara incorporado nas Sagradas Escrituras. Também temos mais uma outra máxima que diz: aceite as coisas às quais o destino o ligou. Isso é Marco Aurélio. Marco Aurélio, o imperador, Marco Aurélio dizendo isso. E em Romanos 8:28 nós temos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós aqui podemos notar de que nós devemos encarar a vida, encarar todas as diversidades, todos os obstáculos da vida, da maneira como esses obstáculos nos apresentam. Isso é ensinado pelos filósofos estoicos, assim como nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, como os cristãos tendem a acreditar. Por mais que não se aceita a Bíblia como um livro espiritual, alguns tentam negar a espiritualidade da Bíblia, mas a Bíblia como um livro histórico, como um livro filosófico, ele é comprovado e é certificado como esse tipo de livro. Embora eu acredite que, para além, né, de ser um livro histórico, filosófico, ele é um livro espiritual, né? Então, aqui, nessa última máxima de Marco Aurélio, também conseguimos notar isso. Conseguimos notar que aquilo que o estoicismo defende, em boa parte, nos focarmos naquilo que é relevante, né? Nos focarmos naquilo que está ao nosso controle. Isso que as Sagradas Escrituras, por uma parte, também nos apresenta. Então, eu não sei se foi o Criador que apropriou-se das ideias dos filósofos ou se foram os filósofos que apropriaram-se das ideias do Criador. Mas isso tanto faz, não nos é assim interessante. Mas se formos olhar para os dados, o Sêneca nasceu por volta de 4 anos depois do nascimento de Cristo. Então, Sêneca e Cristo quase meio que são da mesma época. A Sêneca e Cristo quase são da mesma época. Mas, se formos olhar, eu apresentei aqui alguns versículos, como Provérbios, alguns Eclesiastes e tudo mais, que foram escritos bem antes da vinda de Cristo. Então, esses fundamentos já existiam antes de Sêneca. Então, isso quer dizer que eu quero acreditar que boa parte dos filósofos apropriou-se ou usam das Sagradas Escrituras como uma linha de pensamento. Não que copiem, mas sim que levam em consideração algumas linhas de pensamento bíblico para apresentarem aquilo que são as suas teses, né? Temos Marco Aurélio. Marco Aurélio nasceu, acho, há 121 anos depois de Cristo. Então, é bem provável que tenha adquirido esse conhecimento. Então, tanto como o estoicismo, tanto como as Sagradas Escrituras, elas defendem o domínio próprio, né? Devemos ter o domínio próprio e nos focarmos naquilo que nós conseguimos fazer, né? Aquilo que a nossa mente pode alcançar e realizar. Então, é basicamente isso que eu queria aqui deixar ficar acerca do estoicismo e as Sagradas Escrituras. Algumas linhas do estoicismo interligam-se, ou seja, complementam-se na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, ela tem muitos códigos, muitas reflexões, da qual os filósofos estoicos também apropriam-se dele. Então, é basicamente isso. Deixa um like, curta, segue o canal e ative o sininho das notificações.